BNF, vou fugir 1 minuto do assunto específico que a gente volta. A gente tem uma experiência lá muito forte com os trabalhadores rurais sem terra lá, o pessoal do campo rural, os trabalhadores, cortadores de cana. Na hora do corte, eles faziam quadra fechada. Aí, longo de 2 quilômetros, 3 quilômetros. Cada medidor daquele, o cara puxava em cada medida 20 centímetros. Ou seja, o trabalhador rural, ao longo de uma jornada de trabalho pesada, quem sabe o que é, eram roubados, enganados. E depois ainda, no peso e na sacarose da cana. Eles se organizaram de tal forma aqui, no estado de São Paulo, que eles hoje têm a medição deles, tanto na medição da produtividade, quanto da pesagem. O empregador tem a leitura dele e os trabalhadores têm. Onde que eu quero chegar com isso? Quem é que faz a medição? A empresa que contrata um segmento que já lá na licitação já diz o que vai medir e como vai medir. Ponto. E aonde que eu quero chegar também? Na Bacia de Campos, nós do BNF, nós estamos com um processo de perícia nas unidades, nas plataformas. Uma perícia numa plataforma P40, a qual eu sou lotado, o juiz arbitrou R$140 mil. E o nosso sindicato foi lá e tudo. Por quê? Fizemos uma discussão política pesada do ponto de vista, porque eles queriam, tipo assim, viabilizar a perícia. É tipo, né, não vai pagar, então acabou. Arquiva o processo, entra para o outro. Daqui a 5 anos de novo para discutir isso. Nós pagamos, então na segunda perícia. A segunda perícia foi R$3 mil. E o que nós estamos discutindo muitas das vezes aqui é a metodologia da medição. Quando dá parada, quem é que calibra o instrumento, o zero vai estar onde? Então, eu acho que é muito produtivo a explanação dos companheiros, mas também nós, enquanto movimento sindical, nas suas bases, enquanto federação, independente de FNP, FUP, etc., pessoal do metalúrgico, etc., nós também nos tratarmos e atentarmos para isso. Porque nós temos que discutir no nosso meio também a metodologia como é feito. Entendeu? Que até então, quem está vindo lá, e aí o caminho é esse, muitas vezes. Eu lembro que os companheiros de Minas, tem alguém aqui de Minas? Da Regata? Tem? Então, no encontro lá em Belo Horizonte, os companheiros hoje, no ASO dos companheiros de Minas, tem lá a questão do exposição ao uso benzeno, tolueno, vários outros agentes, fruto de uma decisão judicial. Já está rolando. Então fica aqui só esse alerta nosso, né? Enquanto lá está rodando, nós temos mais 20 plataformas que está em curso o processo, porque eu costumo dizer lá, só muda a inicial do processo, o nome, que é o hidrocarboneto que está presente, em geral, em todas elas. Perdão. Bastante interessante essa sua colocação, porque nós somos vendedores de instrumento de avaliação ambiental. O instrumento ele vai ter um resultado. Esse resultado é do que tem no ambiente. Não importa se esse resultado é para o trabalhador ou para o empresário, o resultado é esse. Então a gente vai ficar à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida e metodologia sempre que vocês precisarem. Porque eu, como higienista, me preocupo com vida. E a gente, quando entende um número, um instrumento, a gente alerta todas as partes. Escuta, aqui existe. Tanto que, na parte de ruído, a tua pergunta foi assim, isso em ruído, todo mundo vai... Existe como burlar uma avaliação? Sim. Se você calibra um instrumento com um calibrador de 10, dizendo que é 114, ele está te roubando 4 dB. Então, normalmente, a gente fala assim, para que você está comprando instrumento? Se é para você burlar a tua informação, não compra instrumento. Normalmente, se é para engenheiro, fala, coloca o teu CREA, o outro coloca a tua identidade e assume que aquele valor é zero. Eu não preciso burlar equipamento. Por isso que, quando essas perguntas vêm para a gente, eu tenho como enganar o instrumento? Eu tenho como medir zero na presença? Para que você compra o instrumento? Você vai gastar R$30 mil. Para o instrumento te dizer uma coisa, você fala, não quero que apareça isso.
Então, sempre que vocês precisarem, nós como vendedores de instrumento vamos dizer para que serve o instrumento e o que ele vai medir. E vocês podem ter o melhor critério para... Na parte da perícia, nós vendemos tanto para consultor, como para perito, como para assistente. Nós vendemos para DRT, instrumento, nós vendemos para as empresas, para fazer com que o equipamento apresente um valor e a gente trate aquele valor. Agora, essa questão de sabemos o que está medindo, você já imaginou se eu chego para fazer uma perícia dessa e te falo um monte de coisa, você não sequer detém o conhecimento da tecnologia, eu te enguro. Então, esse não é o nosso papel. Se vocês algum dia pegaram o equipamento que é da nossa linha, entra no nosso site, pô, é da linha da Almonte, eu quero perguntar para o Alberto como é que é a metodologia de avaliação disso. Eu ajudo vocês a hora que for. Por quê? Porque eu faço um bem tanto para vocês quanto para o patrão, que também comprou, que investiu no instrumento e também quer um ambiente seguro. Não estou dizendo que esse caso teu da cana, aí não sei, isso aí pode ser uma fé de uma outra forma, mas quando a gente lida com vida, o negócio é um pouco mais, quer dizer, é muito mais complicado. Não só pensando no passivo trabalhista, naquilo que... Uma vida não se paga com nenhuma ação na justiça. Nunca. E tem muita gente que, desculpa até o termo, que às vezes morre por desconhecimento. E a gente escutava muito no nosso meio, sempre a culpa é do falecido. Sempre a culpa é do falecido. Por quê? Por imperícia. Então, se hoje a gente detém o conhecimento, detém a tecnologia, e quando a gente pega uma representação dessa de alta tecnologia, é porque o camarada, o fabricante, ele confia no nosso potencial de passar essa informação, e da forma mais correta que for. Então, tudo isso só para dizer, ficamos à disposição de vocês, se um dia precisarem de qualquer, olha, pode ter acontecido isso nessa avaliação? Por isso que o Leandro falou, é muito genérico, fala assim, vários fatores podem interferir na medição. Mas a gente parte do princípio que se você comprou o instrumento, você confia no que ele vai dizer, não no que você quer que ele diga. É no que ele vai dizer. Então a gente faz pleno uso do instrumento e nós resolvemos todos os problemas. Mas uma questão aí, né? A gente tem lá um outro equipamento que chama Drager, aquele, acho que é Tiger, né? Drager. Não, é o fotoindicador da Drager, o Multipitch. Multipitch. Muito semelhante, no princípio. Você tem alguma ideia assim, entre ambos, assim, de precisão, enfim? Olha, obviamente que eu sou muito suspeito para falar, né? Não vem eu só posso falar para você o seguinte. A Rai System, ela é uma empresa que ela nasceu voltada para fotoionização. Se vocês olharem o logo do tipo da Rai, é uma lâmpada de UV, a cor de uma lâmpada de UV. Consequentemente, tudo que veio depois, tá? Não que a Drager venha ter vindo depois, que apareceu no mercado, foi copiado. Tá? A gente fala isso com maior segurança porque nós temos acesso às informações de publicação nos Estados Unidos, tá? Não vou dizer que plágio, seria mais ou menos plágio, de copiar a tecnologia. O que nós podemos falar para vocês é o seguinte: o Ultra High é o equipamento mais preciso que existe nesse segmento. Tá? Para vocês comprovarem essa informação, você é da Petrobras, né? Vocês têm como fazer isso na própria estrutura da empresa. Como? Pegar o teu laboratório, tá? Compara. Tá? Nosso equipamento ele coleta, toda a tua amostra ele coleta. Ele tem a possibilidade de coletar através de uma porta, num bag, num saco de teflon, você mandar para o laboratório. A diferença vai ser grande. Tá? Nós temos comparativos disso. Se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês. Tá? Não comparando com esse equipamento, mas com tecnologias até supostamente mais avançadas. Tá? Sem sombra de dúvida. Tá? A Rai ela é número 1, ela tem mais de 50% do mercado de fotoionização, tá? Não é à toa. Tá? E a metodologia de análise é a mais confiável possível. Encontra isso na internet, alguma empresa idônea que faz essa comparação entre os dois ou entre vários? Não, esse trabalho foi feito, ele foi um ensaio que a Rai fez nos Estados Unidos, né, uma nota técnica, nota de aplicação, nota técnica, tá, comparando com cromatografia gasosa, para você ter ideia, colocar nos portáteis. Tá? E
o outro equipamento da Drager, que está no mercado também. Tá? Um desvio menor. Mas eu acho que mais isenção que eu possa passar para vocês, façam um trabalho, vocês, comparem. Quem quiser, depois a gente pode dispor até equipamento, insumos, tubos, junto ao seu laboratório, que ali vocês vão poder checar, fazer a prova dos 9. Tá? Hoje esse equipamento ele é usado hoje para confrontar os espectrômetros de massa, para vocês terem ideia. Então, em campo aí. Vim agora de uma empresa e falou: estou usando o teu ultra rápido porque eu não estou conferindo o espectrômetro de massa. Tá dando 0, o equipamento está dizendo que tem. Já pus o cromatógrafo aqui e tem. Tá? Então é uma tecnologia bem confiável. É lógico, toda tecnologia tem limitação. Tá? Mas é bem confiável. Só uma perguntinha, o colega que está lotado aí na OBC falou. O ABC. O Rio, ok. É uma curiosidade minha. Eu já embarquei várias vezes em outras plataformas, tá? Com características parecidas e tem um programa de prevenção, que é o benzeno. Em Macaé, o pessoal não, aqui não tem benzeno. Para mim é inusitado. Tá? Óbvio que não sou eu que vou dizer, sabe? Mas não tem benzeno. Eu falo, bom, a natureza do petróleo aqui é outra. A gente passa a pensar nisso. Mas eu já acompanhei, fiz com o Ultra-High medições em plataformas, tá? A pedido dos colegas de higiene. Dá para você fazer um trabalho para a gente está querendo ver. Hoje esse pessoal adquiriu o Ultra-High, mas não é o All Rio nem o ABC. Pessoal, quando a empresa ela compra um equipamento, é para ela produzir prova para ela, tá? Quando o trabalhador compra equipamento, é para ele produzir prova para ele. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a Petrobras faz um contrato com a Enviro, com a SAMP, ela embute nesse contrato cláusulas que não atendem à nossa legislação. Isso aconteceu no contrato da SAMP, vocês lembram disso? Vocês pegaram a cópia desse contrato, vocês viram na íntegra o que estava escrito lá? Nós tomamos um chapéu, porque tem cláusula lá que é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Então, a gente não deve deixar as nossas avaliações ambientais somente na mão da empresa, porque nós vamos tomar chapéu. Esse equipamento aqui, ele independe de laboratório para você ter um resultado. Você tem um resultado na hora, que é o diferente da bombinha universal. Você manda isso para um laboratório. Esse laboratório trabalha para a empresa. A Petrobras, ela contrata esse mesmo laboratório para fazer a avaliação ambiental. Ela coloca as regras de como fazer toda a metodologia, o que ela vai descartar, não vai descartar. Acontecem verdadeiros absurdos. Eu sou engenheiro de segurança, eu tenho formação nessa área, eu sei o que eu estou falando, eu já vi sobre tudo isso, eu já vi tudo isso acontecendo na frente dos meus olhos. Então, pessoal, se a gente quer uma avaliação bem feita, vamos comprar o equipamento. Não é que eu estou querendo estar puxando sardinha do lado deles, mas é o que eu já vi acontecer. Se a gente quer uma avaliação bem feita, uma avaliação confiável, tem que ser com a gente. Porque, do contrário, deixar na mão da empresa, nós vamos continuar tomando chapéu, assim como estamos tomando chapéu há anos. Mas eles não têm que seguir a CGIH para fazer? Não, a CGIH é uma associação americana, não tem nada a ver com a gente. Na NR fala que na inexistência de... Na inexistência, só que nós temos nosso limite, o limite é 0. Então a gente não vai seguir esse CGIH. E eles amarraram isso no contrato da Casamp. Isso aí é uma das cláusulas ilegais que tem lá. Além de outras metodologias que tem diversas falhas, né, que eu consegui evidenciar, que dá chapéu na gente. Mas aí é pelo contrato da própria empresa, né? Que o H da empresa só usa a diferença dela. Exatamente isso, exatamente isso. Ela usa de um lado para Exato. do outro, ela usa. Pessoal, eu já propus isso em outro fórum, a gente tem também daí a importância de trabalhar, Só encerrar. principalmente nesse fórum, na criação de um método próprio. Nós temos que ter uma alternativa de uso. Nós não concordamos com a aplicação do CGIH.
durante diversos fatores. Então a gente tem que trabalhar aqui na criação do nosso método. Protocolar junto à Fundacentro, tem um protocolo homologado com a Fundacentro de medição. Protocolo de medição. Bom, gente, vamos finalizar um debate político, uma questão bastante interessante, longa, né? Quanto tempo a gente vem fazendo esse debate, né? Infelizmente, nós temos aí nossos patrões que pagam pessoas para contrariar o que tem de fato para poder colocar as nossas vidas em risco.